O Ale comentou um negócio sobre letra e sobre esse tipo de rap que vocês começaram a fazer, muito mais lírico, muito mais ligado à poesia, à letra e tal. Então, isso também te levou a estudar isso? Tipo, metrificação. Sim. Sim, com certeza, cara. E um lance de redescoberta dessas obras do passado, do rap, que às vezes a gente achava que putz, não estava tão conectado a coisa da técnica, mas aí quando você começa a pesquisar, você vê, não, na real tava, né? Tava. Era eu que não tava sabendo, eu que não sabia identificar. Mas justamente por causa desse outro tipo de rap que a gente começou a fazer, enfim, liricamente falando, né, tem uma diferença, né? Parece que a gente tá fazendo um rap especial, não é? Mas liricamente falando, tem uma diferença, que justamente uma soma de todas as gerações anteriores, tá ligado? Uhum. E isso fez a gente querer estudar. Eu fui estudar pra caramba, tempo musical e, sabe, essa coisa de, não, eu quero aprender um instrumento, eu quero cantar, eu quero me entender melhor enquanto ferramenta criativa, enquanto artista, porque é de fato isso que eu sou. Você tem uma visão um pouco mais ampla da coisa, porque houve um determinado momento na história do hip hop que você era um artista ativista de fato, tá ligado? Então muitas coisas ali para você bater. Então a gente chegou também numa época em que ainda era preciso o discurso, ainda era preciso toda a ideia, mas ainda você tinha um pouco mais de liberdade, porque o caminho estava pavimentado para você poder recostar sobre a poltrona e falar, não, agora eu quero estudar outras coisas. Eu quero entender um pouco mais da obra, inclusive dos compositores brasileiros, do Chico, do Gil, eu quero entender um pouco mais, tá ligado? Desses movimentos que surgiram, seja Tropicália, seja Clube da Esquina, seja as referências, as influências deles também. Porque se eu quiser ser 10% do que esses caras são, eu preciso saber o que fez esses caras serem o que eles são de fato, né? Não, porque isso é legal, porque eu me lembro que nessa vivência de igreja mesmo, né? Então assim, pô, tem muita música ruim, você se escreve mal, é ruim pra caramba, eu não consigo ouvir, é uma porcaria e tal. E aí uma vez eu, reunido com o pessoal de grupo de louvor de igreja, porque eu nunca, assim, toquei, logo quando me converti, me meti a tocar um pouco de violão, depois eu larguei. Porque aí também casei com uma professora de canto, a família dela todo mundo é músico, não sei o quê. Então aí, não quero não, isso aí, deixa isso pra eles, eu vou fazer outra coisa. Então, mas toquei um pouco e tal, mas eu sempre gostei muito de música. Então eu escuto muita música desde pequeno e tal. Então eu sempre fui muito ligado à música, apesar de na minha família não ter nenhum músico, mas a gente sempre ouviu muita música. Então eu aprendi a gostar, aprendi a analisar, fui aprender. E eu me lembro, por exemplo, quando eu descobri poesia, que foi um negócio tardio, assim, né? Que eu descobri, comecei a ler, por quê? Porque lendo um livro de teologia, não lembro nem que livro que era, eu acho que era um livro do James Houston, acho, Orar com Deus, que é um livro muito bom. E eu lendo aquele livro, e toda hora ele citava poetas, citava T.S. Eliot, citava não sei quem. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não sabia o que tinha a ver. E aí eu perguntei pra alguém o que tinha a ver. Eu falei, não, tem tudo a ver, lê tal poeta. Acho que foi Fernando Pessoa, inclusive, que falaram pra eu ler. Certo. E aí fui ler, falei, caramba, que negócio é isso aqui? Aí comecei a ler. Aí fiquei, né? Eu comprei um monte de livro de poesia, comecei a ler aquele negócio. E aí comecei a escrever, né? Você começa a ler, aí automaticamente você começa a escrever. Sim. Passou um tempo, eu falei assim, pô, mas será que isso aqui que eu tô escrevendo é poesia mesmo? Ou se eu tô viajando? Só pulando linha antes de chegar no fim da página, a gente não tô escrevendo poesia, né? E aí fui fazer curso de poesia. Lá na Casa das Rosas, na Paulista e tal. E fiz um monte de curso lá. E aí, putz, não era poesia mesmo, né? Que porcaria que era aquilo que eu tava fazendo. Eu lembro que o professor falou pra mim assim, não joga fora não. Guarda, pô, depois você mexe naquilo e tal. Deixa lá e tal, né? Mas aí eu fui aprendendo que a coisa tinha um sentido, que não era tão simples assim e tal, né? E nada é muito por acaso, né? Assim, exatamente. Na real, quase nada é por acaso. Quase nada. É uma transpiração porque desgraçada. Dá trabalho fazer um negócio bem feito. Eu tenho um livro... Eu tenho um livro lançado, né? Chama Ideias que Rimam Mais Que Palavras, que é meio que eu vou destrinchando minhas letras ali para as pessoas, né? Uma coisa... A ideia uma engenharia reversa da sua Exatamente, né? Foi o nosso papo, basicamente, do Tão Real, só que era isso, né? Eu queria que fosse um livro de entrada para uma molecada também, uma coisa leve, que as pessoas... adentrassem a literatura, de repente, por essa porta chamada Rashid, é uma coisa incrível para mim, porque eu sou apaixonado por literatura. A leitura salvou minha vida tanto quanto o hip hop, tá ligado? E aí, uns tempos atrás, achei um livro do Manuel Bandeira,
Que é exatamente isso, ele fazendo isso com as Itinerário de poesias Passarga, de que Passarga, foda, né? É muito bom. Que é exatamente É isso, muito ele bom. fazendo uma análise em vários momentos das poesias dele, e inclusive da métrica das poesias, né? Que e a da gente- diferença que ele falou assim, não, eu fiz muita letra pro... Como é que é o nome? Caramba, pro compositor brasileiro. Nossa, agora o nome fugiu. Não é o Carlos Gomes, é o outro. Vila Lobos, acho que foi. Ele falou Vila assim, Lobos, acho fiz que é o muita Vila Lobos. letra e tal. Ele falou, mas eu sei que o que eu fazia pra ele musicar é uma coisa. O que eu faço com a minha poesia é outra coisa. Ele faz uma diferenciação entre letra de música e poesia. É um tratado maravilhoso. E ele Itinerário de falando Passarga. dos alexandrinos e tal, da metrificação dos versos. E aí você contar a sílaba na poesia é outra ideia, é diferente. E, então é uma treta do caramba, assim. E aí, de vez em quando eu me pego ali, peraí, deixa eu ver se esse poema... Alexandrino tem 12 sílabas, né? Cada verso aí. E aí É o dodecassílabo. às vezes eu fico assim, tentando contar. Eu falo, não, peraí, contei errado. Porque, Porque você conta na tônica, né? Às vezes você Exato, termina antes da palavra e tal. Então, mas assim, voltando, eu falei pros caras da igreja. Eu falei ideia assim, de ó, louco vocês... essa aqui, né? Não, eu falei pros caras da igreja. Coloca um eu falei, recorte cara, assim, Giovanni, a ideia de louco com Rashid e Paulo Cruz. porque eu falei pra eles, vocês não sabem, né? Então eu falei, primeiro, vocês escrevem mal, porque vocês não sabem versificação. Certo. Então você quer fazer uma música assim, solta, do jeito que você vai pensando, fazendo, tá bom. Mas ela só vai ficar boa se você souber a forma, a técnica. Você pode abandonar a técnica se você souber. Se você não souber, sua letra não vai ser boa. Né? Vai ser menos letra. Mas eu acho que depende da intenção. Pois é, Paulo. Porque assim, eu acho que a música, Pois é. ela é tipo, reproduzir um sentimento, coisa que estiver errado. E às vezes você consegue chegar na totalidade desse sentimento sem ter muitas palavras. Sim, Então também. existe um certo equilíbrio entre o artista que é muito bom em poucas palavras, ou bom no sentido de fazer a música sem precisar toda dessa poética, sem precisar toda essa métrica, e tem aquele que se propõe a fazer isso com a poesia, cara. Eu acho que a arte é aquilo, né? É o imponderável. Mas aí você tem um lance que é o seguinte: é possível você não manjar de nada, não fazer ideia de nada disso e fazer músicas incríveis? É possível. O que eu acredito é mais difícil você ter uma carreira longeva Sim, se você não se exatamente. propõe a estudar tudo É isso. isso aí, Eu tava é isso aí. pensando nisso, Não tipo, é isso aí, a o sua passo além, né? preocupação com o estudo é porque a gente não é mais novidade. Foi uma coisa que eu falei sobre Exatamente. 2017. Então, tipo, se ele quiser ser reconhecido como o multiartista que ele é, que compõe, produz, grava, escreve, roteiriza... Faz podcast. Então, assim, ele precisa estudar e entender o que Exatamente, ele está fazendo. Porque aí é onde você encontra a longevidade de Caetano e Gil, que são Exatamente. mestres da música brasileira. Você entendeu? pega a construção, Nossa. que é um dodecassílabo. A Então, construção se é não absurda. fosse daquele jeito, provavelmente seria uma música que a gente já não lembraria mais. Exato, Então tem exato. a construção daquilo ali, né? A construção de construção é uma engenhosidade absurda. Genial, aquilo ali, é né? genial.